Quantas vezes você deixou de dar um mergulho no mar porque você tinha vergonha de mostrar teu corpo? Quantas vezes você deixou de falar coisas lindas, histórias lindas suas, por medo de ser julgado ou rejeitado? Quantos anos você perdeu da sua vida trabalhando com uma coisa que você não gosta, porque não era isso que esperavam de você? Parece que todo mundo tem um sentimento secreto de que não é bom bastante, de que é impostor e uma farsa fazendo o que faz e sendo quem é. E a qualquer momento pode ser descoberto. Parece que as pessoas se sentem um pouco perdidas. E o mundo cobra muito da gente, que a gente seja certo, que a gente tenha todas as certezas, todas as decisões do mundo, que a gente honre a expectativa dos outros. E nisso a gente gera uma insegurança de ser e perde a vontade de demonstrar quem realmente é. E assim não demonstra nossas angústias, não demonstra nossos medos e se fecha em concha. Essas pessoas têm medo de demonstrar fraqueza, têm medo de mostrar que são sentimentais e assim se fecham no universo totalmente delas, se sentem rejeitadas, perdidas, incompreendidas e se sentem anormais num mundo cheio de gente normal. Mas será que essas pessoas são tão anormais assim? Eu trabalho com o meu trabalho de escritor e palestrante. Eu sempre converso com muita gente. E eu escuto muito essas histórias. E eu já me senti assim, incompreendido, perdido, injustiçado, um pouco solitário. Mas será que se as pessoas se admitem ser assim? Será que a gente não é maioria, só que ninguém confessa? O pensamento é mais ou menos assim. Existe um jeito certo de agir e eu não ajo dessa forma. Então eu vou me camuflar. Vou me adaptar, tá todo mundo indo para cá, vou indo para cá também. Assim eu não vou gerar conflito. Vou namorar alguém que não é a pessoa melhor para mim, mas até que ela é legal. Vou trabalhar numa coisa que não tem nada a ver comigo, mas dizem que um dia vai dar dinheiro. Vou sempre correr atrás de alguma coisa que eu nem sei se eu quero, mas está todo mundo fazendo e não é assim que funciona. Só que isso vai gerando na gente uma angústia. A nossa verdade um dia vai querer sair. A gente vai querer viver o que a gente acredita, o que a gente sonha. E isso vai gerando na gente uma angústia, vai gerando na gente um aperto. E acontece que é difícil realmente demonstrar o que a gente é, com todas as peculiaridades, com todos os defeitos, com todos os medos, com tudo que a gente é de verdade. Acontece que está todo mundo no mesmo carrossel. Talvez o problema central mude, mas a música é a mesma. Você não está pronto, você não é bom o suficiente, você não é rico, inteligente. Você não é tudo o que o mundo espera para um dia realmente ser feliz. Só que enquanto a gente não quebrar esse ciclo, enquanto a gente não entender que a gente tem que sair desse ciclo que não leva a lugar nenhum, a gente nunca vai conseguir ter conexões verdadeiras com as pessoas. E as pessoas com medo da rejeição acabam se privando. E quando eu digo as pessoas, eu falo de mim também. Quando eu era criança, eu nunca me senti muito adequado. Assim, eu sempre me senti um pouquinho perdido. E meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. E meu pai faleceu, eu tinha 13 para 14 anos. Eu sempre não me senti adequado porque eu era um pouquinho gordinho, porque eu era tímido e porque eu era estrábico, que eu acho um lindo eufemismo para vesgo. E eu sempre fiquei um pouco deslocado, não conseguia olhar nos olhos das pessoas, porque eu sempre olhava e ficava pensando que a pessoa ia olhar de volta e falar assim, nossa, coitado, quantos graus ele usa? E mentalmente eu responderia 6, mas eu estou bem, eu juro. E as pessoas ficavam me olhando e eu me sentia um pouquinho perdido. E quando eu tinha ali meus 7 anos que meus pais se separaram, minha mãe saiu de São Paulo e foi morar comigo em Blumenau. Meu pai continuou em São Paulo. Eu perdi tudo que eu tinha de seguro. Perdi meus amigos, a menina que eu gostava, o caminho que eu ia até o colégio, os contatos, a minha segurança, meus pais juntos. E depois eu fui para o colégio, comecei a tentar fazer amizades. E não consegui, os grupos já estavam formados, era um pouco difícil. Até que eu tive uma excelente ideia. Eu falei, eu vou escrever uma carta para o menino que está sentado do meu lado, pedindo para ser amigo dele. Peguei um papel e escrevi, quer ser meu amigo? E deixei na carteira. Fomos para o intervalo, aí eu fiquei assim, cara, essa ideia é genial. Ninguém vai recusar uma amizade, né? Eu fiquei pensando. E eu estava tão feliz, tão alegre com essa situação, que eu nem pensava na possibilidade de ele dizer não. Eu botei toda a minha alegria na mão daquela pessoa, esperando que ela fosse me devolver essa alegria. E sabe o que aconteceu? A resposta não veio, nem no final do dia, nem no final da semana, no final do ano. Ele simplesmente me ignorou. E eu fiquei mal, mas pensa em alguém mal. Com 7 anos, mas mal. E eu triste, lidando com aquela situação, além de me sentir inadequado, porque eu já me sentia excluído, porque eu não tinha feito amizade, eu também estava me sentindo rejeitado. E aí eu percebi, depois de um tempo, que tem uma coisa pior do que a dor da rejeição. É o medo
da rejeição. Quando a gente é rejeitado uma vez, a gente sente que tudo pode acontecer de novo. A gente generaliza esse trauma e fala assim, a pessoa me rejeitou, então eu vou me proteger para isso não acontecer de novo. Porque eu não quero que se repita essa rejeição. E aí a gente tem duas maneiras de fazer isso. Uma estratégia da concha e a estratégia do camaleão. A estratégia da concha é quando a gente se oculta dentro de uma concha para se proteger do mundo. Só que quando a gente se oculta do mundo, a gente oculta nossas melhores partes também. Esse é o tipo de pessoa que provavelmente não vai se relacionar muito, não vai dar muita opinião, vai ficar sempre quietinho no canto, falando assim eu não preciso ter conflito com ninguém, eu não vou me relacionar, eu não vou viver grandes alegrias, mas eu também não vou ver grandes decepções. Então a pessoa está ali protegida. Já no camaleão você tende a se adaptar. Você se adapta ao que está acontecendo. Como eu disse, está todo mundo indo para lá, vamos para lá. Vou me pasteurizar, vou me colocar na normalidade para não enfrentar conflitos de eu sou diferente de todo mundo. Então, se meu irmão faz assim e todo mundo gosta dele, acho que eu vou ser um pouco parecido com ele. Esse é o tipo de pessoa que provavelmente vai se relacionar com alguém que os pais gostariam, que vai ter uma faculdade que todo mundo diz que era legal e não vai conseguir viver a verdade que tem dentro dela. E não vivendo a verdade dentro dela, cada vez mais segue em angústia, segue frustrado e segue apertado consigo mesmo. A palavra vulnerabilidade vem de vulnus, que é de ferida. E quando a gente tem uma ferida, a gente realmente fica vulnerável. O nosso interno, o nosso sensível fica exposto ao mundo. Só que o medo de cair de bicicleta não pode ser maior que a alegria de sair correndo, pegar um vento, pedalar com os amigos, se divertir, ver uma paisagem. O prazer da bicicleta tem que ser muito maior do que o medo de cair de bicicleta. E isso pode acontecer com os outros também. Nem sempre os outros rejeitaram a gente. Às vezes, antes do outro rejeitar, a gente já se rejeita antes. Quando eu mandei a carta para o menino, eu não pensei que talvez ele pudesse não ter lido direito, ou que ele tivesse vergonha de responder e não soubesse o que responder. Eu pensei, eu não sou um bom amigo, eu não vou conseguir me relacionar com ele ou com outras pessoas. Se ele me rejeitou, por que os outros não me rejeitariam? Quando a gente se relaciona e convida alguém para sair, para jantar, e a pessoa diz não, a gente não pensa que talvez a pessoa tenha outras coisas para fazer, seja numa fase ruim, tenha terminado o relacionamento agora. Não. Eu não sou uma boa companhia, eu não sou atraente o suficiente. Quando a gente vai numa loja e não tem uma roupa do nosso tamanho, a gente pensa, eu preciso emagrecer. E não que talvez a loja que não tem todo biotipo de roupa. Até às vezes, quando a gente cozinha, a gente vai lá e antes de eu comer, fala, eu sei que está ruim. Mas assim, qualquer coisa, então assim, antes do outro negar, eu já estou me defendendo, já estou sendo aberto com o que eu estou sentindo. E assim, a gente vai dias após dias, nos rejeitando ao pouquinho, deixando de ser o que a gente é, para tentar aceitar essa normalidade. E a gente, sempre esperando a aceitação de alguém, não entende que talvez a gente possa inverter esse papel e provocar a aceitação de alguém. E isso comigo aconteceu quando eu estava no colégio. Eu estava com uns 13 para 14 anos, essa época que meu pai tinha falecido, e eu estava bem triste com a situação, estava meio perdido. Eu falei, não tenho um pai para conversar, não tenho muito amigo, quem eu sou nesse universo? E eu falei, eu preciso tentar fazer outras amizades e perder um pouco dessa timidez. Eu ia caminhando todo dia até o colégio e eu atravessava numa ponte. Tinha um riozinho, eu atravessava com a minha mochilinha todo dia, ia ao colégio, ia e voltava. E um dia eu pensei e me propus um silencioso desafio. E eu pensei assim, todo dia que eu for para o colégio, uma vez por dia, eu vou sorrir para alguém na ponte. E vou ver o que acontece. Só isso, vou lá, sorrio para a pessoa, vou embora e acabou. No começo eu não conseguia. Eu sorria para a pessoa, eu sentia que ela ficava meio assim, eu também, eu olhava para baixo e tal. Ficava com vergonha. Tem várias vezes que eu nem consegui sorrir para a pessoa. Eu ia até lá, não sorria para ninguém e falava, preciso voltar e sorrir. Aí eu voltava até a ponte, ficava indo 2, 3 vezes até conseguir sorrir para alguém. Depois de um tempo, sorrindo e me provocando dessa forma, eu percebi que as pessoas estavam começando a sorrir de volta. E naquele momento eu fiquei muito feliz, porque eu falei, cara, que legal. Eu sorrio para alguém, eu fico feliz, porque a pessoa está sorrindo de volta para mim. Ela fica feliz porque eu sorri para ela. Que momento de felicidade infinita entre duas pessoas. Aumentei um pouco a autoestima dela, ela aumentou a minha e a gente está feliz caminhando cada um para o seu destino. Eu falei, que momento legal. Isso me ensinou tanto a como provocar para receber um pouco mais de autoestima, mas da mesma forma de como ser mais vulnerável. E aprender que para eu ganhar um sorriso, muitas vezes eu tenho que dar o primeiro sorriso. Eu tenho que me abrir. Às vezes a gente quer que o outro se doe por inteiro, mas a gente só quer doar metade da gente.
Então, é sempre uma fórmula injusta. Então, até que ponto vale a pena você ceder teus sonhos, ceder o que você acredita, ceder a coisa mais importante que você tem, em prol dos familiares, em prol de terceiros ou de estranhos, ceder o que a gente tem de mais verdade, o que a gente acredita, o que a gente acha que a gente quer, só para suprir a expectativa de outras pessoas, sempre é uma coisa injusta com a gente, é sempre uma coisa injusta com o que a gente acredita, até porque a gente sempre vai desapontar alguém quando a gente segue nossos sonhos. Eu sempre digo que se você quer conquistar o seu mundo, você tem que perder um pouco do seu mundinho. E o teu mundo, pode ser o teu mundo interno, o teu mundo externo, o teu trabalho, a gente tem que dizer adeus às vezes, mesmo quando há amor, para poder seguir um caminho que a gente acredita. E por mais triste que seja, esse é o preço da liberdade do que a gente quer ser e do que a gente sonha. Eu demorei para aprender que tem pessoas que não vão gostar da gente. E tudo bem. Talvez as pessoas não admitam que a gente é, critiquem, achem a gente isso ou aquilo. E já que a gente não tem como se defender, não tem como se proteger disso, por que a gente não se expõe e mostra quem a gente é? Sai da concha, tira a armadura e realmente entende que para a gente ter conexões profundas com todo mundo, a gente tem que se abrir. Porque o que protege a gente do exterior é a mesma coisa que impossibilita a gente de acessar ele. Então, se a gente não se abrir e for sincero com o que a gente sente, qual é o sentido dessa vida? A gente guarda tanta coisa, se tem uma coisa que a gente não pode guardar é afeto. A gente tem que falar o que a gente sente no momento que a gente está vivendo, dividir que a gente está amando, que é verdadeiro, que aquilo é uma coisa especial. Não dá para viver no depois o amor, ou o sentimento, ou o que você sente que você é. As pessoas muitas vezes não sabem, mas o que realmente conecta as pessoas são as imperfeições e não as perfeições. Eu demonstrar que eu estou triste, que eu estou feliz, eu posso me conectar com você. Nesse momento, falando contigo, com vocês, me abrindo, alguém pode identificar isso, gera uma conexão verdadeira. E isso é o mais bonito da vida, uma possibilidade de encontro, né? Encontrar quem a gente ama, o que a gente gosta de fazer. Então, no meio de tudo isso, a gente tem que entender que a gente não é perfeito e a gente não precisa ser perfeito para ser feliz. E entender que o autoconhecimento é a única maneira para você ter uma autoaceitação. Quando você se aceita, o mundo te aceita. E assim, a vida vai seguindo. Realmente, dá medo de se abrir, dá medo de ser o que a gente é muitas vezes. Mas no fundo, quando tudo isso apertar, a gente tem que fazer uma pergunta. As pessoas que você mais ama, por acaso, são perfeitas? Obrigado.